O Flamengo segue sendo protagonista absoluto do mercado da bola. E quando a gente acha que a diretoria já fez de tudo, vem mais uma movimentação forte para provar que o clube continua acelerando sem pisar no freio. A bola da vez é Jorge Carrascal. O meia colombiano que já era esperado desde a janela anterior finalmente vai desembarcar no Rio de Janeiro. Está tudo certo para que ele chegue ainda hoje à tarde, por volta das 3h30, e já inicie o processo de integração ao elenco rubro-negro. A negociação foi longa, cheia de idas e vindas com obstáculos que pareciam travar o desfecho, mas agora é oficial: Carrascal vem para ser o novo nome de peso no meio-campo do Mengão. A expectativa é que assim que ele pousar, já siga direto para fazer os exames médicos, assinar contrato e, se tudo correr como previsto, ser registrado no BID em tempo recorde. A diretoria trabalha para que ele esteja apto o quanto antes e já possa ser relacionado nos próximos compromissos do time. A chegada de Carrascal representa o quarto reforço do Flamengo nesta janela. Antes dele já chegaram Saul Níguez, Emerson Royal e Samuel Lino. E é importante destacar, não são contratações que o clube está trazendo jogadores com rodagem europeia, com bagagem de grandes clubes e com capacidade para elevar o nível do elenco. Aliás, o anúncio do Samuel Lino foi uma verdadeira aula de marketing esportivo. O Flamengo conseguiu transformar a confirmação da contratação em um verdadeiro evento digital. O vídeo divulgado simulava uma negociação de videogame, como se o torcedor estivesse jogando uma Master League. E não era só pela estética, era pela simbologia. Porque o que se viu ali foi um Flamengo ousado, criativo e que sabe se posicionar como uma potência global. O vídeo começa com uma tela de game simulando as etapas de contratação, escolha do jogador, negociação com o clube, acerto dos termos e, por fim, o próprio Samuel Lino aparecendo para anunciar que agora é jogador do Flamengo. Uma sacada de mestre que gerou repercussão imediata nas redes sociais e foi elogiada até por torcedores de outros clubes. Mas esse tipo de ação vai muito além da estética. O Flamengo está consciente de que cada contratação é uma vitrine. Cada reforço precisa não só jogar bem dentro de campo, mas também gerar impacto fora dele. E isso tem sido feito com maestria. O marketing acerta, o futebol responde e a torcida se empolga. E isso se confirma quando a gente olha para o que vem por aí. Amanhã no Maracanã, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, a expectativa é que Carrascal e Samuel Lino sejam apresentados oficialmente à nação, repetindo o que já foi feito com Emerson Royal e Saul Níguez no último domingo. É aquela sensação de que o Flamengo não para, de que o elenco está cada vez mais forte e preparado para as decisões que estão por vir. Mas se engana quem pensa que a diretoria está satisfeita. O foco agora é encontrar o centroavante ideal. E duas opções vêm sendo discutidas com intensidade. A primeira delas é Lucas Beltrán, atacante argentino da Fiorentina. O jogador é bem avaliado pela comissão técnica, tem características que agradam e o clube italiano já sinalizou que aceita negociar o valor, algo em torno de 12 a 15 milhões de euros. O problema é que Beltrán ainda está relutante em deixar o futebol europeu neste momento. A questão não é financeira, é mais pessoal e de carreira. O Flamengo já iniciou conversas para tentar convencer o atleta, mostrando projeto esportivo, estrutura e perspectiva de protagonismo. E isso pode pesar na decisão final do jogador. Mas enquanto trabalha para seduzir Beltrán, o Flamengo monitora uma outra situação ainda mais ousada. A Juventus colocou preço em Dusan Vlahovic, atacante sérvio, que é sonho antigo da diretoria. O valor estipulado é de 20 milhões de euros, o que equivale a cerca de 128 milhões de reais. Ainda não há negociação formal, nem com o clube italiano, nem com o jogador. Mas o interesse já foi declarado no passado. Durante o Mundial de Clubes, o dirigente José Botto chegou a citar o nome de Vlahovic como uma possibilidade real para o ataque rubro-negro. Agora, com a Juve aberta à venda, será que o Flamengo vai ousar ainda mais e entrar nessa briga? É uma incógnita, mas não dá para descartar nada quando se trata desse Flamengo atual. O clube mostrou que tem apetite, tem caixa e tem ambição para brigar com gigantes. E se conseguir convencer Beltrán ou até mesmo surpreender com Vlahovic, vai fechar a janela com uma contratação de impacto para o comando ofensivo.
O torcedor, claro, fica naquela ansiedade, acompanhando cada passo da diretoria, cada notícia que surge, cada reunião marcada. E a verdade é que o Flamengo trabalha em silêncio, mas com estratégia e planejamento. E ainda tem mais uma situação em andamento. O CSKA Moscou está interessado em Matheus Gonçalves. A proposta gira em torno de 10 milhões de dólares, o que dá algo próximo a 56 milhões de reais. A ideia dos russos é adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador. Agora a diretoria rubro-negra precisa decidir se vale a pena fazer o negócio. Matheus é uma joia formada no clube com potencial enorme e idade para evoluir ainda mais. Mas também é verdade que a concorrência por espaço no elenco aumentou muito com a chegada dos reforços. Será que é o momento de vender? Será que vale mais manter e esperar valorização futura? Essa é uma das decisões que exigem frieza e visão de longo prazo. E o torcedor, claro, tem suas opiniões divididas. Alguns acham que é hora de fazer caixa, outros acreditam que o ideal seria segurar o atleta por mais tempo. O que não dá para negar é que a movimentação do Flamengo nesta janela está chamando a atenção do mundo inteiro. Com reforços de peso, negociações ousadas e um projeto que não para de crescer, o clube segue mostrando por que é uma das maiores potências do futebol sul-americano. E por que não mundial? A tarde promete ser movimentada. A chegada de Mané Cedilés, Carrascal vai gerar repercussão, cobertura ao vivo, mobilização da torcida e com certeza um novo gás para o elenco. Um reforço com qualidade técnica, visão de jogo e que pode oferecer uma nova dinâmica ao meio-campo rubro-negro. E isso é fundamental, principalmente olhando para o calendário apertado que vem pela frente. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. O Flamengo quer disputar tudo em alto nível e para isso precisa de elenco, precisa de peças que possam decidir. A sensação é de que o Flamengo não está só contratando jogadores, está montando um esquadrão. E o mais impressionante, está conseguindo manter o ambiente interno equilibrado, sem vaidade, sem panelas. Todo mundo quer jogar, todo mundo sabe da concorrência, mas o clima entre os atletas é de parceria e foco coletivo. E isso é mérito do técnico, da diretoria e, claro, da cultura que o clube vem construindo nos últimos anos. Se a gente parar para pensar há pouco tempo, o Flamengo sofria com escassez de opções, especialmente em jogos decisivos. Hoje, o treinador olha para o banco e tem jogadores com experiência em Liga dos Campeões, com passagens por grandes ligas da Europa e que chegam prontos para vestir a camisa rubro-negra sem precisar de adaptação. Isso muda o patamar do clube. E muda também a forma como os adversários encaram o Flamengo. Não é mais só o time forte do Brasil, é uma referência continental, é um clube que se impõe não só pelo que joga, mas pelo que representa. A chegada de Carrascal é mais uma peça nesse tabuleiro de ambição. E se vier Beltrán ou Vlahovic, aí a história muda de nível? O torcedor sente isso. Dá para perceber no engajamento, na presença em aeroporto, na audiência das lives. O Flamengo não é só um clube, é um fenômeno que se movimenta em várias dimensões. Dentro de campo, fora dele, nas redes, no mercado, na arquibancada. É esse o momento que a torcida vive, é essa a energia que move a diretoria a não parar. Porque se tem uma coisa que o Flamengo aprendeu nos últimos anos, é que não dá para se acomodar. Quem quer ser campeão de tudo precisa estar sempre um passo à frente e, pelo visto, o Flamengo está a vários. Com a chegada de Carrascal praticamente sacramentada e a apresentação de Samuel Lino já tomando proporções de espetáculo, o Flamengo se coloca como o grande protagonista dessa janela de transferências. Mas o movimento que vem sendo feito não é só de entrada. Existe também uma pressão natural para a saída de jogadores, principalmente os jovens formados no clube, como o Matheus Gonçalves, que começa a ganhar atenção internacional e agora está na mira do CSKA Moscou. O clube russo já colocou sobre a mesa uma proposta de 10 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do jogador. É uma decisão que exige calma e visão estratégica, porque apesar de ser uma quantia significativa, o Flamengo sabe que o garoto tem potencial para valorizar ainda mais. Matheus é uma daquelas promessas que surgem com brilho.
Habilidoso, rápido, inteligente com a bola nos pés, ele já mostrou lampejos de genialidade com a camisa rubro-negra. No entanto, em meio à chegada de tantos nomes experientes e consagrados à janela de oportunidades para ele se firmar, pode estar se estreitando. A concorrência aumentou demais, o nível técnico subiu e talvez a diretoria enxergue nesse momento a chance de transformar essa joia em recurso financeiro para bancar investidas ainda mais agressivas no mercado. A torcida, como sempre, está dividida. Tem quem ache que vender agora é erro, que o garoto ainda vai estourar. Tem quem defenda que é melhor negociar enquanto o valor está alto e garantir retorno imediato. Enquanto essa decisão está sendo avaliada nos bastidores, o nome de Beltrán segue como pauta prioritária no departamento de futebol. O atacante da Fiorentina é neste momento o plano A para o comando ofensivo. O clube italiano já sinalizou que aceita vender o jogador e os valores giram entre 12 e 15 milhões de euros. O entrave maior está mesmo na vontade do atleta, que ainda não demonstrou total disposição de deixar o futebol europeu. O Flamengo entende que convencer o jogador é tão importante quanto negociar com o clube. Por isso, os esforços têm sido concentrados em apresentar um projeto ambicioso de protagonismo, com calendário cheio, torcida apaixonada, vitrine continental e perspectiva de conquistas. Beltrán é jovem, tem técnica apurada, faro de gol e características que se encaixam bem no estilo de jogo que o Flamengo vem tentando consolidar. Ele não é um centroavante estático daqueles que ficam presos na grande área. É um atacante de movimentação que sabe sair para o jogo, se apresentar para tabelas e também finalizar com qualidade. Seria uma peça valiosa para diversificar o repertório ofensivo da equipe, que hoje conta com Pedro como referência e muitas vezes sente falta de uma alternativa com mais mobilidade. Só que, como se não bastasse essa negociação complexa com Beltrán, surgiu a possibilidade de um nome ainda mais pesado, Dusan Vlahović. A Juventus estaria disposta a liberar o atacante por 20 milhões de euros e, embora ainda não exista uma negociação aberta, o fato é que o nome entrou no radar rubro-negro. A própria declaração de José Botto durante o Mundial de Clubes já havia acendido o alerta. Na ocasião, ele citou o sérvio como uma possibilidade real para reforçar o elenco. E agora, com a Juve deixando claro que quer negociar o Flamengo, analisa com atenção. Vlahović é um jogador de outra prateleira. É titular da seleção da Sérvia, tem passagens por grandes clubes da Itália e já mostrou que pode ser decisivo em alto nível. Se a diretoria rubro-negra realmente avançar nesse sentido, será a maior contratação da história do clube e uma das maiores da América do Sul. É claro que o investimento seria pesado, mas a resposta em campo poderia ser proporcional. Ele tem presença de área, força física, boa finalização com os dois pés e é daqueles atacantes que resolvem partidas travadas com um toque. Seria um nome para mudar o patamar ofensivo do time de forma imediata? Enquanto isso, Carrascal se prepara para seu primeiro dia como jogador do Flamengo. A programação prevê sua chegada no início da tarde, exames médicos, assinatura de contrato e, se tudo correr dentro do previsto, o registro no BID, para que ele já fique à disposição nos próximos jogos. A torcida vai acompanhar cada passo, de perto. O clima é de ansiedade e empolgação. O colombiano chega com a missão de trazer mais criatividade ao meio-campo e formar um trio forte ao lado de Arrascaeta e Gerson. A expectativa é que ele consiga oferecer uma nova dinâmica ao setor de criação, algo que o time vem precisando em momentos mais difíceis, principalmente quando encontra defesas fechadas. E falando em movimentação, o departamento de futebol do Flamengo tem se mostrado extremamente eficiente nesta janela, não só pelas contratações em si, mas pela forma como elas vêm sendo conduzidas. Tudo é feito com discrição, estratégia e planejamento. Quando o nome vaza, é porque já está praticamente fechado. Isso evita leilões, evita frustrações e fortalece a imagem do clube como uma organização sólida e respeitada. Jogadores e empresários já entenderam que o Flamengo é um destino sério, com estrutura, com visibilidade e com potencial de valorização. Por isso, cada vez mais atletas de peso aceitam a proposta rubro-negra, mesmo tendo alternativas na Europa. O caso do Samuel Lino é um bom exemplo disso.
Com contrato em vigor com o Atlético de Madrid, o jogador aceitou vir para o Flamengo porque viu no projeto algo grandioso e a resposta da torcida foi imediata. A forma como ele foi anunciado virou tendência. Todo mundo comentou, compartilhou e elogiou. Foi muito mais do que um simples post, foi um evento. E é isso que diferencia o Flamengo dos demais. Cada contratação é tratada como um capítulo de uma narrativa maior. Uma história de reconstrução, ambição e busca constante pela excelência. Além disso, o clube trabalha bem nos bastidores para manter um grupo forte e comprometido. As chegadas não geram crise interna, não causam ciúmes, não quebram o vestiário. Isso se dá porque o ambiente foi bem construído com lideranças positivas e um treinador que sabe gerir egos e distribuir minutos. E isso é fundamental para o sucesso em campo. Porque não adianta ter elenco caro se os jogadores não compram a ideia coletiva. E o que se vê hoje no Flamengo é justamente o contrário, um grupo fechado, competitivo, faminto por títulos. Agora, todas as atenções se voltam para os próximos passos. Com o Carrascal chegando, resta saber quem será o próximo nome a desembarcar no ninho do urubu. A busca pelo camisa 9 segue intensa. A torcida acompanha cada movimentação com ansiedade. E o clube segue fazendo contas, avaliando cenários e preparando o terreno para quem sabe dar mais um golpe de mestre no mercado. A verdade é que o Flamengo vive um momento especial. Está estruturado financeiramente com receitas crescentes, torcida fiel, estádio cheio e uma mentalidade vencedora. E tudo isso se reflete na forma como o clube atua nas negociações. Se conseguir fechar com Beltrão, o elenco ganha em profundidade. Se ousar e buscar Vlahovic, entra para a história. Mas independentemente de quem vier, o recado já foi dado, o Flamengo está construindo um time para ser protagonista em todas as frentes. E não é só dentro do Brasil, não. O projeto é continental, é global. O clube quer ser reconhecido como uma potência capaz de competir com qualquer um. E a janela atual mostra que isso não é sonho, é realidade. Enquanto isso, o torcedor vai curtindo cada novidade, cada anúncio, cada pista deixada nas redes sociais. O clima é de festa. O Maracanã amanhã promete ser palco de mais uma grande celebração com a apresentação dos novos reforços e um confronto direto contra um adversário forte. É aquele tipo de jogo que mexe com o coração da torcida e pode marcar o início de uma nova fase da equipe. Carrascal, Lino, Emerson, Saul. Nomes que chegam para escrever seus nomes na história do clube. E ainda pode vir mais. E o mais interessante de tudo é que mesmo com todas essas contratações, o Flamengo não perde sua identidade. Continua revelando jogadores, continua olhando para a base, continua buscando equilíbrio. As vendas de jovens como o Matheus Gonçalves, se confirmadas, seguem essa lógica. Vende-se bem, comprar-se melhor. E assim o clube se mantém competitivo, sustentável e sempre pronto para surpreender. Porque no Flamengo cada janela é uma chance de dar mais um passo rumo ao topo. E essa, meus amigos, está sendo uma das mais intensas dos últimos anos. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando. E compartilha com os parceiros de arquibancada, bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. A torcida rubro-negra está em estado de choque e o mundo do futebol carioca fervendo com a mais recente bomba que envolve uma das maiores promessas do Flamengo, Pedro. Após um período de especulações, o jovem atacante resolveu quebrar o silêncio e deixou uma pulga atrás da orelha dos flamenguistas ao revelar que seu destino pode não ser mais o clube da Gávea. A possibilidade que agora circula nos bastidores é de que Pedro esteja de malas prontas para vestir a camisa do Botafogo, rival histórico do Flamengo, gerando um verdadeiro alvoroço na nação. A notícia, que por enquanto ainda não foi confirmada, oficialmente já tomou conta das redes sociais e das rodas de conversa entre torcedores e especialistas. Pedro, que vinha mantendo uma postura discreta sobre seu futuro, decidiu dar uma declaração que acendeu ainda mais a chama dessa especulação. Segundo fontes próximas ao jogador, o atacante teria mostrado insatisfação com sua situação no Flamengo e estaria avaliando uma proposta tentadora do Botafogo, que visa reforçar seu ataque para a próxima temporada. O clube alvinegro, por sua vez, estaria disposto a investir pesado para garantir o jovem talento, visto como peça-chave para reencontrar o caminho das vitórias. No Flamengo, a reação foi imediata.
Embora não tenha havido um posicionamento oficial, dirigentes e membros da comissão técnica teriam se reunido para discutir a situação, preocupados com o impacto que a possível saída de Pedro poderia causar, tanto dentro quanto fora de campo. O jogador, que conquistou o coração da torcida com gols decisivos e atuações marcantes, é visto como um símbolo de esperança para o futuro do time, e sua partida poderia representar uma grande perda para o elenco. Ainda assim, o mercado do futebol é dinâmico e situações como essa costumam se desenrolar rapidamente, deixando torcedores apreensivos. Do lado do Botafogo, o burburinho é de otimismo e confiança. Fontes ligadas ao clube afirmam que a diretoria estaria em contato direto com os representantes de Pedro, buscando uma negociação que satisfaça ambas as partes. A estratégia do Botafogo seria não apenas reforçar o elenco, mas também enviar uma mensagem clara de ambição para a temporada, mostrando que está disposto a brigar de igual para igual com os grandes rivais. A chegada de um jogador com o perfil de Pedro, que alia técnica, velocidade e faro de gol, poderia transformar o setor ofensivo do time e levantar a moral da torcida alvinegra. No entanto, o caminho para essa transferência não será simples. O Flamengo, conhecido por sua rigidez em negociações envolvendo seus principais atletas, pode exigir uma quantia significativa para liberar Pedro. Além disso, o jogador teria que pesar diversos fatores, como a questão financeira, o projeto esportivo de cada clube e, claro, o impacto que uma mudança tão polêmica teria em sua carreira e na relação com as torcidas. Não menos importante está o aspecto emocional. Sair do Flamengo para jogar no Botafogo não é uma decisão trivial, dada a rivalidade histórica entre as equipes e a pressão que isso gera. Enquanto isso, os fãs de ambos os times acompanham atentamente os desdobramentos desse possível negócio, que promete movimentar o mercado e mexer com as emoções de milhares de apaixonados por futebol. A torcida do Flamengo, entre o desapontamento e a esperança, acompanha de perto cada notícia, na tentativa de entender se Pedro realmente seguirá vestindo o manto rubro-negro ou se partirá rumo ao Botafogo. Já os botafoguenses sonham com a contratação do atacante como um presente antecipado, capaz de renovar o ânimo do time e impulsionar uma temporada que promete ser decisiva. Ainda não há confirmação oficial e o desenrolar dessa história está repleto de incertezas, mas a simples possibilidade de Pedro trocar o Flamengo pelo Botafogo já é suficiente para gerar um verdadeiro terremoto no futebol carioca. O que parecia improvável até pouco tempo atrás, agora ganha força e faz com que torcedores, jornalistas e especialistas especulem sobre os impactos dessa transferência, que pode redefinir a dinâmica entre os dois clubes rivais. Resta aguardar os próximos capítulos dessa novela, que promete ser uma das mais comentadas da temporada, e ver se Pedro realmente vai deixar o Flamengo para se tornar uma das estrelas do Botafogo. A nação está em alerta e o burburinho só aumenta? Será que o menino de ouro do Flamengo vai brilhar agora com as cores alvinegras? É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!